Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Caixa de Histórias, onde a gente tem uma experiência diferenciada com a literatura. E hoje, a gente tem convidado. Por favor, se apresente, Enéas Tavares. Olá aos ouvintes do Caixa de Histórias, eu sou Enéas Tavares, autor da série brasiliana Steampunk, professor de literatura, tradutor. Eu trabalho na Universidade Federal de Santa Maria, no sul do Brasil, e hoje eu vim discutir aqui com o Paulo um livro que eu gosto muito, Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello. Muito bacana. Lançado pela editora Gutenberg. Vamos ouvir um trechinho dele então? Vamos lá. Capítulo 1. Sinal de fumaça. Abas e mais abas se acumulavam em desordem na tela do Ultrabook. Desde a ligação recebida perto das 9 da manhã, Tiago Boanerges não parou de pesquisar uma notícia que justificasse o contato. Havia vasculhado cada blog conhecido sobre segurança e incidentes féricos, inclusive os da mídia independente, sem conseguir nenhuma informação relevante. 3 anos haviam se passado. 3 longos anos sem que o procurassem. E agora queriam marcar uma conversa agradável e informal. O que quer que essas palavras significassem para eles. Tiago sabia que nem a quantidade de copos descartáveis na máquina de café do Conselho de Horus era determinada ao acaso. Por isso, pesquisava. O motivo do contato devia estar ali, em algum lugar, disfarçado de evento corriqueiro. O aumento no índice de assaltos de um bairro, uma exposição de artefatos místicos vinda da Noruega, o helicóptero interceptado de um político contendo drogas e ossadas de basilisco. De fone no ouvido e concentrado, nem sequer notou um filete de fumaça deslizar discreto sobre a porta de entrada e se condensar no que parecia ser um nimbo cinzento. A nuvem subiu até a altura da maçaneta e pegou impulso, indo parar bem no meio da sala, onde girou em torno do próprio eixo para um lado e de volta para outro, como se espantasse para longe a preguiça. Em seguida, projetou 4 patas, uma de cada vez, definindo no meio delas a barriga gorducha de um gato. De pé, espichou a coluna para trás e exibiu as garras dianteiras. Quando voltou à posição original, abanou um rabo falhado e mostrou sua cabeça com orelhas pontudas. No lugar dos olhos, 2 esferas negras espiavam o ambiente. O bichano flutuou para frente, percorrendo um muro imaginário, e desceu sobre a bancada entre a sala e a cozinha. Driblou uma caveira de gesso, um celular, folhas empilhadas e cadernos de anotações. Numa patada desleixada, derrubou a xícara de chá gelado que atrapalhava seu caminho. Tiago se levantou num sobressalto, o fone arrancado do ouvido. Caramba, Ori! Não dá para ser um pouco menos bagunceiro? Ralhou ele, e foi buscar um pano no armário da pia logo atrás de si. O estrago havia sido menor do que o susto. O líquido escorrera para o lado oposto aos papéis, molhando somente a caixa de uma pizza, agora fria. Tiago espalmou as mãos na bancada e contou até 10. Não queria descontar no gato a ansiedade que o consumia devido ao telefonema. Ignorando o momento de perigo, Ori se aninhou no teclado e pechinchou atenção. Antes de ser enxotado, recebeu uma dose de carinho que espalhou suas orelhas etéreas no ar. Pelo menos você não me enche de pelos, disse ele mais relaxado, sentando-se novamente no banco. Encontrava-se ali há quase 12 horas. Havia parado apenas para pedir comida e se arrumar.
Depois de um banho demorado para colocar os pensamentos em ordem, vestira uma das muitas calças xadrez que o acompanhavam nas noites de trabalho, seus sapatos surrados preferidos e uma camiseta de malha. Ficou espantado ao ver no canto inferior da tela que já eram 7:50 da noite. Havia perdido a noção do tempo durante a pesquisa pela rede. De qualquer modo, daqui a pouco, não precisaria mais de adivinhações para saber o motivo do contato. Iria se encontrar com o antigo supervisor pela primeira vez desde que o Conselho de Horus o afastara há 3 longos anos por violar as normas em uma missão. Queria causar uma boa impressão, mostrar que estava muito bem sem o apoio deles, obrigado. E uma mancha de chá preto não o ajudaria. Apressado, saltou de 2 em 2 os degraus da escada e foi para o banheiro do 2º andar verificar se a roupa havia se salvado. Em frente ao espelho, encarou os olhos cinza e deu uma geral em si mesmo. Aproveitou para acertar a barba no rosto com a máquina, deixando-a bem rente, e eliminar a parte do pescoço, acompanhando os traços retilíneos do maxilar. Sua pele branca precisava mesmo de um pouco de contraste. A ligação o tinha pegado de surpresa. Por muitos meses depois da demissão, cada vez que o celular tocava, esperava ouvir algum agente do conselho comunicando que tudo não passara de um mal-entendido e que ele teria seu cargo de volta. Com o passar dos meses, porém, acabou se acostumando com o silêncio e a nova situação. Marco Sardenha marcara o encontro sem entrar em detalhes, mas o tom de sua voz soara amistoso. Uma pontada de otimismo recorrente durante o dia dizia a Tiago que talvez lhe dessem uma segunda chance. Entretanto, cada vez que o sentimento surgia, fazia questão de esmagá-lo como um inseto cascudo. Tinha aprendido a esperar da vida mais problemas do que soluções, e a lidar com fatos. Mas dessa vez, as expectativas haviam escapado da masmorra. Você não é um perdedor. Não importa o que ele te diga hoje. Você é melhor do que qualquer um deles. Do que todos eles juntos. Disse de dedo em riste, apontando para o seu reflexo. A bronca surtiu efeito. Tiago esboçou um sorriso com a própria idiotice. Umedeceu o cabelo preto e curto nas laterais, e passou uma fina camada de mousse para arrumar a franja que insistia em cair na testa. Não se arrependia de seus atos, e se a expulsão do conselho havia sido o preço a pagar, estava disposto a continuar convivendo com ele. Preocupado com a hora, decidiu sair de uma vez. De volta ao 1º andar, pegou o blazer no encosto do sofá e o girou no ar, para encaixá-lo nos braços. Marrom, quadriculado, com finas linhas azuis. Costumava reservá-lo para ocasiões em que não correria o risco de se engalfinhar com alguém interessado em arrancar seus rins. Ninguém veste um blazer tão rápido quanto eu, Ori. Você devia me dar algum crédito por isso. Falou, vendo a cabeça do gato pairar sobre a bancada sem o restante do corpo. Tiago deu uma última olhada no Ultrabook e salvou mais uma página nos favoritos. Um homem havia parado o trânsito ao ficar nu em cima do carro e gritar: "Vida longa, rainha!", enquanto exibia um coração vermelho desenhado no peito. Talvez fosse só mais um bêbado. Talvez estivesse possuído. Mais tarde, pediria a Júlia Yagami, sua pupila, para aprofundar a investigação. Uma metrópole como Libertá nunca deixa os jornalistas na mão. Pensou, baixando a tela. E, em seguida, vestiu suas luvas de exorcista. Elas deixavam as pontas dos dedos à mostra e possuíam no dorso, revestido em couro, 2 bastões de citrino na forma de um X, que funcionavam como seu ponto de foco, seu amuleto. Um jeito simbólico de mostrar a Marcos que ser um mago independia da autorização de outrem. De pé na porta, repetiu para si mesmo: "Mantenha calma, não caia em provocações e ouça o que ele tem a dizer. O máximo que vai acontecer é você voltar para casa com uma leve frustração no peito.
Nada que uma boa música e uma boa companhia não resolvam. No fim das contas, é apenas uma conversa. O que pode sair errado? Então, Enéas, por que você escolheu o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues pra gente conversar? Primeiro porque eu acho que esse romance ele é um diferencial na literatura fantástica brasileira e na literatura brasileira em geral. Ele é um romance muito bem escrito, com personagens bem construídos e que apresenta uma qualidade que eu considero rara. Não apenas nos nossos romances de fantasia, sejam os nacionais ou mesmo os estrangeiros, que diz respeito à construção de mundo. O Eric Novello consegue construir um universo, um mundo, uma cidade, Libertar, fazendo referências a ruas, praças, bairros, avenidas, bares, lugares, diversos ambientes que nós, enquanto leitores ou leitoras, podemos praticamente visitar. Eu costumo valorizar muito a ambientação de um livro. Sempre quando nós discutimos escrita criativa, nós tendemos a perguntar aos escritores se ele pensou primeiro no mundo ou primeiro na criação de personagens. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Novello, mas sem sombra de dúvida, indiferente da resposta dele, nós percebemos em cada página de Exorcismos um cuidado muito especial com a ambientação, com a construção do cenário, com a construção do mundo. E justamente por essa qualidade eu acho que é um bom livro para a gente discutir com os nossos leitores e com as nossas leitoras. Bacana. É interessante isso que você está falando sobre a construção do mundo, porque foi um dos pontos que eu mais gostei do livro. E a gente vê várias referências bacanas que ele tem no livro, que ele faz uma mistura de mitologias e alguma coisa de ocultismo, mas não perdendo o tom de aventura, né? Também de romance noir, que tem bastante dentro disso. Eu consigo pensar até numa comparação que a gente tem vários livros young adults que exploram um pouco esse lado meio místico e mitológico, em livros como Instrumentos Mortais, né? A própria série Crepúsculo e tal. E eu senti que é como se o Eric tivesse pegado mais ou menos esse mesmo tema e falasse, não, eu vou fazer isso daqui com mais profundidade, com um pouco mais estudo e ao mesmo tempo mais realista. A gente sente mais próximo, né? A gente não parece fantasioso no sentido de, não sei, tem uma urbanidade dentro do universo dele que é próximo, que a gente acredita que esse universo seria palpável, talvez num mundo espelho aqui do lado, né? Exato, exato. E um mundo espelho que é esse mundo das grandes cidades, né? O Novello, ele é carioca por nascimento, mas ele é paulistano por opção. Ele está acostumado com essa efervescência, né, de uma das maiores cidades do mundo. Essa cidade feita de prédios, de grandes avenidas, de uma movimentação incessante. E eu, particularmente, consigo perceber essa experiência, né, disso que tu chamas de urbanidade em cada página de Exorcismos. Né? Nos parece que realmente o Eric está tentando jogar na literatura fantástica nacional boa parte dessas experiências que são as experiências da ordem do ruído, da poluição, do caos, da confusão, dessas relações humanas tão problemáticas, né? Uma vez que nós trabalhamos 10 horas por dia e muitas vezes dedicamos 4 ou mais horas por dia para chegar e voltar ao trabalho, né? Como é que essas relações humanas elas se constituem? Eu acho que o Exorcismos também é bastante a respeito disso, né? Mas ao mesmo tempo a respeito de um outro tipo de universo, porque as referências elas são a cidade de São Paulo, o próprio Novello em entrevistas mencionou isso, né? É a cidade de São Paulo, nós temos bairros, nós temos avenidas, só que nesse universo alternativo de Exorcismos não é exatamente a São Paulo que nós conhecemos. Sim. Né? A começar pelo nome da cidade. O Eric está trabalhando com um universo que, segundo ele, não corresponderia, né, a um universo que teria por base uma religião abraâmica. Né? Então nós não temos o judeu-cristianismo, né, a religião judaico-cristã, como definidora dessa cultura. Em um universo em que a religião judaico-cristã não é definidora,
como é que uma cidade como São Paulo, assim como tantas outras, né, que tem na sua nomenclatura essa origem religiosa ou cultural, como que essa cidade se chamaria? Né? Uhum. Já no nome da sua cidade, o Eric Novello comunica o que ele pretende com o seu universo: libertar. A cidade de Exorcismo se chama Libertar, é lá que os protagonistas, os heróis, os personagens desse universo vivem, e é nessa cidade que eles tentam se libertar de diversas correntes, de diversas prisões, de diversas jaulas, sejam jaulas reais, oníricas, imaginárias, fantasmagóricas, né? E o romance, a partir dessa ambientação como essa, né, se desenvolver como esse cenário que é surpreendente não só pelo detalhamento da ambientação, eu insisto, mas também pelo tipo de drama que o Eric constrói nesse ambiente imaginário. É interessante, dentro dessa coisa de drama que você está falando, que a gente sente que a questão da diversidade é uma questão também latente no livro, assim. Não de uma forma muito direta, mas de uma forma subjetiva, essa união de raças, de escolhas, de estilos de vidas, e ao mesmo tempo como isso pode gerar guerras e como você faz para evitar essas guerras, né? E até que ponto essas diferenças realmente afastam as pessoas, né? Ou até que ponto é a mesquinhez individual que gera isso. Isso eu achei um ponto interessante no livro. Essa é uma das razões de defender a importância da obra do Novello. No Brasil, especialmente no nosso país, né, que é um país constituído por um longo processo histórico de miscigenação, né, em que o preconceito étnico e outras formas, né, de exclusão social são abomináveis, mas, por outro lado, são constantes, são diárias. Né? É interessante a forma como ele trabalha com essas questões num livro de fantasia. Né? Hoje, indiferente de onde nós moremos no Brasil, nós vivenciamos essa multiplicidade étnica, essa multiplicidade social. Né? O Eric recria isso num universo que tem seres humanos comuns, adormecidos ou despertos, convivendo com magos, que convivem com fantasmas, com musas, com metamorfos, com seres oníricos, entre outras criaturas, né? O romance é praticamente assim essa arqueologia de criaturas fantásticas que estão convivendo nesse mesmo ambiente. Né? E que comunicam, eu concordo inteiramente contigo, Paulo, e que comunicam essa diversidade. A forma como essa diversidade ela é fundamental, não apenas no universo de Libertar, mas no universo como o nosso, numa realidade como a nossa. Sim, toda a riqueza de Libertar, assim como a riqueza do nosso universo, está intimamente ligada com essa diversidade, né? A gente consegue pensar muito mais coisa, criar muito mais coisa, juntando essas diversidades. E no livro ele extrapola essas contribuições da diversidade a um nível mostrando que o quanto a coisa pode ser grande se a gente abraçar a diversidade. Eu achei muito bacana isso. E um dos elementos que muitos leitores e leitoras destacam, inclusive debatem, né, do romance do Eric, diz respeito à orientação. A orientação sexual. O Eric corajosamente apresenta um protagonista, nós vamos falar desse protagonista daqui a pouco, do enredo, mas ele apresenta um protagonista que é bissexual ou pansexual, né, dependendo da nomenclatura que se decidir adotar. Né? Há um capítulo muito corajoso desse romance, em que o protagonista tem uma relação sexual, né, com outro casal de personagens do livro, e que foge dos estereótipos comuns, né, que nós estamos meio acostumados a ver, especialmente quando essas questões elas aparecem. Né? Sim. Infelizmente, nós moramos, nós vivemos, nós existimos numa sociedade que ainda é misógina, né, que ainda apresenta assim, um desprezo, né, por personagens femininas, por exemplo. Né, se nós pensarmos no estereótipo, por exemplo, de homenagem, né, quando o homenagem atuar, ele aparece em obras de ficção, sejam literárias, sejam cinematográficas, né, quase sempre nós temos uma figura feminina que vai ser objeto sexual, né, de duas figuras masculinas que não se tocam, que não se encostam. Né? O Eric corajosamente apresenta essas duas figuras masculinas, né,
se tocando, se beijando, né? se acariciando, enfim, Uhum. Funcionando afetivamente, sexualmente, né? O que evidencia não só a coragem do Eric como um escritor, na minha opinião, como também a coragem do editor dele, ou da editora, né? em publicar uma obra como essa, que é uma obra que compra uma certa briga. Tá? Ela compra uma certa briga, uma vez que nós ainda estamos, em 2016, vendo os estereótipos sendo reproduzidos, sejam em romances ditos sérios, sejam em romances de literatura fantástica, que investem não na diversidade, Uhum. mas num estereótipo, né? Num lugar comum de gênero, ou num lugar comum étnico, ou num lugar comum social. É. E aí você estava falando do protagonista, e duas coisas que eu acho muito bacana. Primeiro, que o livro não tem bom e mal, certo e errado, ele não é maniqueísta. Os personagens têm as suas motivações para fazerem, mas nada é essencialmente mesquinho, simplesmente, sabe? Não é... O cara não toma as atitudes dele simplesmente porque ele quer passar a perna nos outros. Há níveis em todos os personagens, e até o que seria o vilão principal também tem seus pontos de vista. Então, essa falta de maniqueísmo eu achei muito bacana. E também o personagem, o protagonista, ele ser falível também. Ele não ser o super-homem que consegue tudo facilmente, ele ter dificuldades, ele apanhar, ele ser derrotado e depois continuar. Isso eu achei muito bacana, assim. Ele não foi atrás de escolhas fáceis. Eu concordo contigo. Eu vou fazer um parêntese, tá, a respeito dessa questão, Paulo, que eu acho isso bem importante. Uhum. E depois eu volto ao teu ponto no que diz respeito a exorcismos. Agora há pouco nós falávamos, né, de representatividade, de determinados estereótipos, né? Eu acho que há três modos de nós respondermos a esse problema, né? A forma como nós representamos a realidade numa obra ficcional. Há a reprodução do estereótipo, que é aquilo que nós falávamos há pouco, que nós ainda encontramos na grande maioria das obras que estão disponíveis para o público jovem. Há uma resposta direta a esse estereótipo, naquilo que eu considero uma segunda via, mas que também é uma segunda via problemática, que resulta numa literatura panfletária, tá? Que é uma coisa que nós vemos também, né? É um romance, é uma obra de ficção que é contra o preconceito, ou que é contra a misoginia, ou que é contra o racismo, ou que é contra outros comportamentos, enfim, sociais que são questionáveis, mas que faz isso apresentando personagens que são absolutamente rasos. Numa literatura panfletária, que também não é uma boa ideia, né? A literatura panfletária ela tem um curto prazo de existência, né? Ela não resulta em boas histórias. E há aquele tipo de produção ficcional que compreende as duas instâncias, compreende o perigo do estereótipo, compreende, num segundo momento, o perigo, né, de se abordar o estereótipo de uma forma simplista, flertando, né, com uma literatura panfletária. E há aquela ficção, né, que investe na complexidade dos personagens e que investe numa percepção muito delicada do mundo em que nós vivemos, onde não há certo de um lado, errado do outro. O que há é um meio termo, aquelas zonas cinzentas, aquelas zonas imprecisas nas quais todos nós vivemos. Né? E eu acredito que o Exorcismos seja um belo exemplo dessa terceira via literária. Eu concordo contigo, nenhum dos personagens do novelo é maniqueísta ou simplista ou construído de uma forma superficial, né? Todos eles tomam decisões, eles precisam lidar com essas decisões. Por outro lado, Paulo, também não é uma obra amarga, né? Existem obras, por exemplo, que investem nessa complexidade, dificilmente escapando ou fugindo de uma amargura existencial. Eu comecei a ler o Exorcismos pensando num outro mago que vive num cenário urbano caótico, que eu gosto bastante, que é o John Constantine, né, o Hellblazer. Né? Mas tem um elemento do Hellblazer, da obra em quadrinhos, que me desgosta muito, que é justamente essa amargura. Né? São raríssimos os autores que escreveram Hellblazer que não misturaram o cinismo, ou a crítica social, ou a complexidade do protagonista numa amargura insuportável. Eu gosto muito da obra do novelo porque ela é uma obra complexa, ela é uma obra que investe em vários problemas que muitas vezes nós não queremos ver,
mas de forma alguma ela é uma obra amarga. Pelo contrário, né? É uma obra que, apesar de ser assustadora, de ser tensa, de ser construída de uma forma dramática muito impactante, ela é uma obra de uma rara delicadeza. Uhum. O Eric não tem medo algum em abraçar horrores urbanos de um lado, horrores imaginários, oníricos de outro, e ao mesmo tempo a delicadeza, a sensibilidade, o afeto, o carinho que nos conecta às pessoas que estão na nossa vida. O que me fez muito bem, né? Eu terminei de ler o romance, especialmente agora nessa segunda leitura, né, para conversar contigo, e eu terminei de ler esse romance com uma alegria muito grande, né? Porque depois de ter vivenciado uma história muito tensa, repleta de turning points interessantes, momentos de muita tensão, né? Ele termina com uma cena que eu considero muito, muito delicada. Mas que, obviamente, eu não vou dizer qual é, né? Para não conquistar o repúdio dos ouvintes e das ouvintes com qualquer spoiler. Sim. Interessante isso que você está dizendo, assim. Não que o cinismo, em essência, seja ruim, assim. Às vezes é delicioso também um personagem cínico. Exato. E amargo, como você bem falou do Constantine. Mas já se tornou até um clichê, né? Você ter esse personagem solitário que é amargo. E a gente vê uma diferença aqui. É interessante até que... Bom, é uma coisa que é revelada logo no começo do livro, então acho que não vai ser um spoiler que vai estragar aqui. Mas o personagem principal tem uma metáfora muito forte dele não ter um coração fisicamente. E ao mesmo tempo a gente vê que é um personagem de uma doçura incrível. E isso a gente vê uma metáfora, é como se a possibilidade dele se expressar emocionalmente, romanticamente, tivesse sido sugado dele, do mundo, pelas durezas da vida que ele levou. Mas ao mesmo tempo que é justamente a busca, o reencontro dessa autoexpressão que é o que leva ele à solução e à grande conclusão do livro, né? Numa entrevista, o Eric Novello disse que o livro é sobre um coração partido. Não só isso, ainda mais, né? Um coração destruído, transmutado em fumaça, que é um detalhe do enredo, né? Para produzir esse exorcismo em determinado momento, ele precisou abrir mão do seu coração, da sua sensibilidade, né? da sua delicadeza, né? Como nós estamos chamando aqui. O que é um ótimo modo de começar o romance, né? O romance, tu mencionaste o gênero noir, né, Paulo? É perfeito para remeter a exorcismos, porque todo romance ele é uma grande homenagem assim, a esses filmes, né, década de 30, década de 40, né, a essa ambientação esfumaçada, a essa música melancólica de fundo, né, a esses personagens, a esses heróis endurecidos pela vida, endurecidos pelas derrotas, endurecidos pelos empregos que perderam, né? O Tiago, que é o protagonista, esse exorcista, ele é um exorcista desempregado, né? Mas que ao mesmo tempo tenta, né, sobreviver nessa metrópole pétrea, né, e assustadora que é Libertar. Estabelecendo relações que são muito doces, né? Eu não falo tanto agora de relações românticas, afetivas, né? Mas eu falo, por exemplo, da relação que ele estabelece com a sidekick do livro, né? Que é a Julia Yagami, né? Que é essa necromante adolescente, né? Que está sendo educada ou, enfim, formada pelo Tiago Boanerges, que é o protagonista. Sim, a pupila dele. É uma relação de paternidade até muito bacana. Isso. Eu acredito que quando ela entra em cena, ela rouba a cena. Ela tem uma vitalidade muito, muito especial. Muito especial. O capítulo em que ela e o Tiago visitam o Entre Mundos, a primeira visita ao Entre Mundos, né, que é esse espaço onírico até agora, né, Paulo? Nós só falamos do mundo da superfície, né, que é o mundo de Libertar. Mas o Eric Novello, não satisfeito em criar um mundo absolutamente complexo na superfície, ele também cria um mundo muito complexo e delicioso abaixo da superfície, que é o Entre Mundos, né? Que seria essa realidade onírica em que você vai quando você está sonhando, ou que você também pode visitar, dependendo, né, dos poderes ou dos conhecimentos arcanos ou místicos que você possui. Bom, acho que a gente já falou bastante, era legal a gente agora fazer uma sinopse, então, para dar uma abraçada nisso tudo que a gente falou, né? Como seria, Enéas?
Vamos lá, então. Esse sempre é um momento difícil, né? Uhum. Porque, especialmente em romances que apresentam assim, muitos elementos, muitos personagens. Originalmente, o Tiago Boanerges ele faz parte de uma instituição chamada Conselho de Horus, Uhum. que é uma instituição responsável por policiar fantasmas, entidades oníricas, enfim, acontecimentos desse mundo sobrenatural. O Tiago é um exorcista profissional dessa instituição e anos antes ele teve um romance, né, com essa cantora chamada Elissa Goulding, que é a vocalista de uma banda que leva no romance o nome Lilith. Uhum. Só aí nós já temos várias referências que nós poderíamos ficar horas aqui, né, falando sobre Lilith, a segunda esposa de Adão, Sim. ou sobre Horus, né, e a sua divindade respectiva, enfim. Só que essa relação, né, do Tiago com a Liz, ela tem um problema, né? A Liz estava, naquele momento, sendo possuída por uma musa. Uhum. As musas, no universo do Eric Novello, são essas entidades, né, que são responsáveis pela inspiração, mas não só pela inspiração, né? Se o artista que está possuído pela musa, ele obtém da musa a inspiração para criar uma obra, por exemplo, uma canção ou um romance, a musa cobra um preço, né? E esse preço que a musa cobra tem a ver com a segurança física, né, daquele que está sendo possuído por ela, ou mesmo com a sanidade. Uhum. O Tiago percebe que a Liz está sendo possuída por essa musa, mas ele, por fragilidade, ou por encanto, ou por sedução, enfim, né, ele esconde esse fato, o que faz com que ele seja mandado embora da Ordem de Horus, né, uma vez que ele, como exorcista profissional, ele não poderia ter omitido essa informação. Uhum. A Liz passa por uma sessão de exorcismo, essa musa ela é expulsa, e quando nós entramos nesse universo, no início do romance, o Tiago ele é chamado por um antigo supervisor da Ordem de Horus para receber duas informações. A musa, que possuía antigamente Liz, ela voltou, e ao que tudo indica ela é responsável por diversos crimes misteriosos que nós estamos investigando, e nós tememos que ela volte a possuir Liz. Uhum. Nós queremos que você comece a investigar esse possível retorno. E esse é o plot, é o estopim, né, para o início do enredo de Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, né, onde nós temos esse exorcista desempregado, Tiago Boanerges, investigando em libertar não apenas o retorno da musa, como também vários outros incidentes que envolvem lobisomens, que envolvem seres oníricos, que envolvem a sua pupila, a Júlia, bem como a sua antiga paixão, o seu antigo amor, que é a Elissa Goulding. Legal, acho que você resumiu bem. Que bom, viu? Eu acho que foi um desastre. Eu sempre acho esses exercícios de fale sobre a história, eles são péssimos, né? A gente sempre fica se amaldiçoando por tudo aquilo que ficou de fora, né? Mas eu acho que a única forma de sumarizar um enredo desses seria abrir na primeira página e ler do início ao fim, tá? E isso os leitores têm que fazer. Então, tudo bem. Foi isso que eu consegui sumarizar nesses minutos. Não, mas ao mesmo tempo eu acho bacana, porque é um momento em que a gente deixa claro sobre o que exatamente se trata, né? Porque por mais que a gente cite um monte de referência, é bom a gente, em um momento, dar uma organizada e mostrar qual que é a linha de ação principal do livro. E, bom, o próprio nome cita aqui o blues, né? Que blues é a referência direta ao tipo de música, né? Ao som blues, que é o tipo de som que se desenvolveu nos Estados Unidos, né, com os negros americanos, e é o pai do rock and roll também, se a gente for analisar a história da música, né? O que é esse blues dentro do livro, né? Qual que é a importância da música dentro desse livro? Olha, eu começo falando sobre as referências, tá? Exorcismos tem um grande número de referências, eu aprecio muito obras intertextuais, né, como essa. Eu acho que no momento em que nós vivemos a era digital, a era, né, da internet, a era dessa informação instantânea, trabalhar com uma obra que apresenta múltiplas referências é um convite, né, a uma criação de mundo mais elaborada, né? Nós fechamos o romance, mas nós podemos ir buscar essas referências na internet, nós podemos buscar essas referências nos livros, nós podemos buscar essas referências na música, né?
O livro ele é carregado de referências literárias, há referências indiretas a Alice no País das Maravilhas, ou ao Pacto de Fausto e Mefistófeles, ou mesmo referências a obras cinematográficas, né? Durante a primeira leitura em especial, eu fiquei retornando a Blade Runner todo momento. Sim, o clima de Blade Runner é pulsante dentro do livro. Exato. Entre outras referências cinematográficas, né? E também referências místicas. Afinal, é um romance sobre um mago exorcista, né? Não há, por exemplo, menções a autores, a obras a respeito de conhecimentos arcanos ou a sistemas esotéricos ocidentais, enfim, vários outros convites à leitura e à pesquisa que eu acho muito frutíferas, né? Mas esse protagonista, o Tiago Boanerges, ele não é apenas um exímio conhecedor de conhecimentos arcanos, ele é também um exímio conhecedor de música, né? E o romance ele é uma coletânea de referências, não apenas ao blues, né, mas também a outros gêneros musicais. Sim. Uma das protagonistas é uma vocalista de uma banda. Né? Então, há vários capítulos que são dedicados ao que acontece com essa banda, os bastidores da produção de um disco, né? Ou mesmo o que é a produção de música na era digital, né? Até essa questão, em um determinado momento, o romance ele apresenta. Né? Por outro lado, o Tiago Boanerges é um colecionador, né, de vinis. Assim, de um lado, nós temos toda essa eletricidade moderna, contemporânea, digital, né? Por outro, também tem esse pisar no freio, né? Que é a referência ao blues, que é um gênero musical associado a um período anterior, né? Mas não só ao blues, mas também a um outro tipo de experiência musical, que não é aquela experiência musical digital. É a experiência musical do vinil, que exige uma percepção corpórea, uma conversa, ou enfim, um diálogo corpóreo com um objeto musical, que tem a ver não só com as lembranças que nós temos daquele chiado delicioso do vinil, né? Mas também com outras referências aí que o Novello apresenta no seu romance. Para responder a tua pergunta, né, ora, blues é um gênero musical associado a um determinado tipo de melancolia. Sim. Que é uma melancolia não só de alguém que está fora do seu lugar, né? A gente não deve esquecer da origem do blues, né, norte-americano, o que ele comunicava em termos de diferenças sociais, diferenças étnicas, né? Mas que é um gênero musical que tem a ver essencialmente também com coração partido. E esse coração partido pode ser coração partido por saudade de casa ou coração partido por saudade de alguém que se amou. O que funciona como uma brilhante trilha sonora imaginária e real para o romance do Eric. Eu, numa conversa outro dia, né, eu estava elogiando e indicando o romance do Eric, e eu mencionei que o romance, além de todos os diferenciais literários, ele tem um diferencial musical também. Ele é um romance que tem trilha sonora. Se o ouvinte ou ouvinte, né, quiser ter uma amostra dessa trilha sonora, pode jogar no YouTube o nome de uma cantora chamada Cássia Novello, é a irmã do Eric. Né? E ela tem uma canção cuja composição é assinada tanto por ela quanto pelo Eric, e que é uma homenagem ao universo de Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Muito legal. Bacana. Bom, para dizer que não tem só elogios no livro, tem uma coisinha que foi uma escolha editorial, acredito eu, mas que não me agradou muito. Mas, por um outro lado, foi muito esperto a forma como foi feita. Que, assim, ao final do livro tem um tipo, ele chama de arquivo de Horus, que é quase como se fosse um glossário do universo. E eu achei aquele desnecessário. Eu acho que o livro, a história em si, explica tão bem que aquilo me parece até um pouco de paternalismo com o leitor desnecessário. Mas, por outro lado, que eu falei, eu achei bom que é no final, porque eu acho que se você lê isso antes de ler o livro, estraga um pouco. Eu acho mais gostoso você descobrir o universo conforme o autor vai narrando. Pois é. Eu entendo o teu ponto, Paulo. Apesar de não ter lido esse arquivo de Horus, ou um breve dicionário, desse modo. Eu li essa última sessão do livro mais como uma pequena piada, né, do Eric Novello com o leitor e a leitora. Eu que adoro esse tipo de discussão. Eu adoro, por exemplo, os meus autores prediletos, tá? Alan Moore, Neil Gaiman, Anne Rice. Eu adoro quando eu encontro um texto desses autores
falando sobre as suas criações. Eu sou aquele tipo de leitor assim que vai atrás de entrevistas, né? E eu gostei de ver aquele elemento assim um pouco mais piadista praticamente do novelo nessa sessão final, né? Que começa do seguinte modo: se depois de ler Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, você decidir entrar para o Conselho de Horus, segue o resumo com a qual estudei para o concurso anos atrás. Essa abordagem eu gostei também. E aí depois termina, né, com uma outra... Entre mundos, mundo entre os mundos, ponto garantido se cair na prova. Mas eu entendo o teu ponto. Eu também acho que se nós formos ler esse epílogo a sério, né, ele seria desnecessário. Na verdade, uma das qualidades literárias de todo esse romance é que ele não nos dá aula sobre o universo. Né? Sim. Que é o que eu particularmente detesto em ficção científica, com raras exceções. Né? Lá, nós estamos mergulhados na história muitas vezes, e aí, de repente, o personagem encontra um autômato, ou uma nave espacial, ou a referência a um planeta desconhecido. Aí a história entra em suspensão para que o narrador, ou pior, o personagem, nos dê uma pequena aula explicativa do que é aquele autômato, aquela nave ou aquele planeta. Né? O que eu acho insuportável. É interessante a forma como o novelo faz isso, porque o livro dele é carregado de referências que nós não conhecemos desse universo. Mas nós vamos conhecendo esse universo e vamos compreendendo essas referências de uma forma absolutamente orgânica. No início até um pouco desafiador, assim, o que está acontecendo? Né? Que mundo é esse? Ao passo que no decorrer da leitura nós vamos nos ambientando e nos familiarizando com determinadas terminologias ou raças ou entidades. Né? Mas eu entendo o teu ponto. Eu li aquele final mais como uma pequena piadinha do autor, né? Ele não me incomodou tanto, né? Mas eu entendo. Sim. Não, como eu disse, não estraga o livro nem nada disso. Eu só achei desnecessário, assim. Eu achei que, não precisa. Você já explicou tão bem lá. Sim. Não entendi. Mas a abordagem que ele deu, assim, de ser umas dicas para quem vai prestar o concurso, eu achei uma ideia bacana. Eu inclusive, já comecei a mudar a minha agenda semanal, viu, Paulo, para estudar para essa prova, porque eu quero entrar para o Conselho de Horus. Isso é legal. É aquela coisa que os fãs de Harry Potter têm de querer receber a carta, né? Nisso aí é bacana. E assim, é o que você falou, o livro tem uma good vibe bacana, apesar dele ter ondas em que ele desce num sentimento mais triste. Em geral, o livro é otimista e isso é gostoso, né? Eu acho que nós precisamos disso, viu, Paulo? Tem uma entrevista muito interessante do Neil Gaiman falando sobre um autor que ele aprecia muito, né, que é o Chesterton, que é um autor inglês do início do século passado. O Gaiman, nessa entrevista, ele cita uma frase do Chesterton que eu levo para a vida. Tá? Chesterton, certa vez, ele escreveu o seguinte: contos de fada são pura verdade. Não porque eles nos ensinam que dragões existem, mas porque eles nos mostram que eles podem ser vencidos. No momento, né, em que nós vivemos, Paulo, especialmente na nossa realidade brasileira, desesperadora, em vários aspectos que nós podemos tratar tanto de política, quanto de mídia, quanto de religião, quanto de qualquer coisa que se possa pensar, nós precisamos urgentemente de esperança. Nós precisamos de obras que apresentem dragões, que apresentem fantasmas, que apresentem demônios, que apresentem sofrimentos, angústias, temores, pesadelos, né, que saem debaixo das nossas camas para nos amedrontar e nos perseguir. Mas nós, além disso, precisamos do ensinamento da coragem para enfrentar esses seres, para enfrentar esses monstros, que são metáforas para os desafios que nós encontramos todos os dias. E eu acredito que a obra do Eric ela seja um bom exemplo disso. Ela apresenta monstros, ela apresenta esses desafios, ela apresenta corações partidos, despedaçados, ou pior, corações esfumaçados, né, nas palavras do narrador. Mas, ao mesmo tempo, com esse filete, né, de esperança, de energia, de força, de coragem, né, de sacrifício. Sacrifício pelo outro. Né, que eu acredito ser fundamental, né, não só para quem nós somos hoje, mas especialmente, né, para quem nós precisamos ser amanhã e depois. Né, especialmente se falarmos em literatura fantástica e se falarmos em formação de novos leitores. Bom, não é de hoje que a fantasia
É uma via de escape, né? Bem no sentido de... Eu acho que a literatura escapista, mais do que me tirar dos problemas neste momento em que eu estou, tem isso que você falou, né? Uma esperança, a possibilidade de você visualizar um universo onde as coisas podem ser diferentes. E esse otimismo realmente é uma coisa que às vezes a gente precisa. Eu gosto muito de um dos romances da Anne Rice, né? Os leitores de Anne Rice vão saber que episódio é esse. No início do Vampiro Lestat, que é o segundo livro dela, dedicado às crônicas vampirescas, ela mostra a origem do vilão do primeiro livro, né? Numa entrevista com o vampiro, Lestat é o grande vilão, e aí no segundo livro ela vem para contar parte da mesma história, só que do ponto de vista do que seria esse vilão. E há um episódio inicial que eu acho muito bonito, que é quando o Lestat era um humano, ele não era um vampiro ainda, ele morava no interior da França, ele era o mais jovem filho, né, de uma aristocracia falida, né, portanto alguém que não tem lá muitos recursos, né, apesar de ter um nome importante. Né, no início do livro, uma alcateia de lobos, né, que está não apenas atacando os rebanhos, como também assustando, né, aterrorizando pessoas que moram perto do castelo do seu pai. E aí o romance abre com esse jovem indo enfrentar os lobos. Ele parte apenas com um cavalo, né, com 3 cães, que são os cães de caça, algumas armas, e é um capítulo belíssimo, num livro sobre vampiros, tá? Não é um primeiro capítulo sobre vampiros, não é um primeiro capítulo sobre imortalidade, não é um primeiro capítulo sobre as angústias existenciais que a Anne Rice adora colocar nos lábios dos seus personagens. É um capítulo sobre enfrentar os lobos. Como todos nós, na vida, enfrentamos cedo ou tarde os nossos lobos, né? Que são os nossos medos, que são as nossas angústias, que são as imperfeições das pessoas que estão próximas de nós, ou as injustiças, sejam elas as sociais, sejam elas as espirituais. Né? E assim como esse capítulo em especial, ele me marcou bastante, eu sempre volto a ele em momentos de dúvida, em momentos de angústia, eu acho que esse é o papel da literatura também. Fortalecer o seu leitor, motivar a sua leitora, incentivar os seus leitores a serem fortes, a levantarem a cabeça depois dos tombos aí que todos nós sofremos. Né? E eu coloco o Exorcismos ao lado de O Vampiro Lestat e tantos outros livros que nos ensinam a fazer isso. Né? Mesmo com os nossos corações partidos, esfumaçados, nós persistimos, amando, cuidando das pessoas que são queridas por nós, nos sacrificando por um bem maior. Né? E eu acho que é o papel da literatura evidenciar a importância disso, né? Pois só desse modo nós vamos construir uma sociedade melhor. Né? Só uma partezinho que eu quero fazer. Concordo com o que você falou de que é chato quando um livro para fazer uma explicação que não tem nada a ver com a trama. Só tem um caso que eu acho que é delicioso quando faz isso, que é o Guia do Mochileiro da Galáxia, né? Porque né? Aí é ótimo quando ele para explicar uma coisa que não tem nada a ver e de repente tá... Mas aí faz parte da piada, né? E o Douglas Adams é um gênio da ironia, né? Lá eu acho que a melhor parte é isso. Né? Na ficção científica séria, né, em que nós estamos mais... É a diferença, viu, Paulo? Entre a história e o como contar a história. Sim. No caso do Guia, muitas vezes a história ela fica em segundo plano, né, se comparada com o modo como o Douglas Adams conta a história. Então, tem vários exemplos de literatura em que a metaficção ela funciona muito bem, por exemplo. Né? Quando a literatura ela suspende o enredo e começa a falar dela própria. Né? Eu, particularmente, numa história um pouco mais séria, em que ela não tá muito calcada assim, nessas ironias ou nesses exercícios metaficcionais, eu prefiro quando não há as aulas embutidas no enredo, porque eu tendo a pular. Não, concordo com você. É como as músicas do Tolkien que a gente acaba pulando. Assim, eu estava pensando nisso, Paulo. Transmissão de pensamento a 1.200 quilômetros de distância. Olha só. Pensando justamente no Tolkien. Tá certo. Bom, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Tem uma última mensagem que você queira deixar sobre esse livro, sobre a obra do Eric Novello, de uma forma geral? Eu gostaria de incentivar os ouvintes que não leram ainda Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, que o leiam, que recomendem aos seus amigos, se gostarem, que recomendem também outras obras do Novello. Tem uma obra chamada Neon Azul, que foi publicada pela editora Draco, que é um romance, coletânea de contos. Todos os contos se passam no mesmo ambiente, que é esse bar, que tem também esse clima no ar, com
no qual vários personagens aparecem, né? E alguns deles, inclusive, fazem participações especiais no Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues. Então o Eric, pouco a pouco, aí, com os seus livros, ele vai criando assim, esse universo, né? Que é um universo, na minha opinião, bastante coeso, bastante interessante, né? Eu adoro me apaixonar por universos. Os exemplos literários que eu citei são exemplos de autores que criam universos nos quais eu, enquanto leitor, me mudo, né? Em alguns momentos para Nova Orleans, ou para o mundo de Watchmen, no caso do Alan Moore, ou para Londres, do Liga Extraordinária, ou para o Sonhar, do Neil Gaiman, né, e assim por diante. Né? Eu me mudei imaginariamente para Libertar e para o Entre Mundos, enquanto lia o novelo, né, e só por isso já vale a indicação. Não apenas pela qualidade literária, né? Eu raramente indico um livro por qualquer outra razão que não a qualidade intrínseca da obra. Né? Mas no caso do Eric, eu sou obrigado a também indicar a obra dele em função da figura autoral. Né? O Eric Novello é um tradutor, é um escritor, é um autor muito acessível, né? Que está aí praticamente 24 horas por dia no Twitter, Facebook, em outras redes sociais, conversando com leitores, respondendo a pergunta de leitoras, né? E que é um autor também muito, muito ativo, né? Quando determinados assuntos vêm à baila, né? Assuntos que têm a ver com representatividade, assuntos que têm a ver com determinadas minorias, né? Como se diz por aí, né? A gente sabe que as minorias nunca são tão minoritárias assim, né? Mas como essas minorias aparecem na literatura, ou questões mesmo de gênero, né? Ou de orientação, como nós comentamos no decorrer dessa conversa. Eu quase sempre admiro só a obra, raramente eu admiro o autor ou a autora. Né? No caso do Eric, eu tenho a felicidade de dizer que eu admiro a obra e admiro o autor também. Então, por isso e por todas as razões aí que nós conversamos, fica a indicação da obra do Eric Novello. Bacana. Bom, Enéas, muito obrigado por ter vindo aqui gravar com a gente. A sua participação engrandeceu muito o podcast. Já foi muito bacana quando a gente fez o podcast da sua obra aqui, que foi A Lição de Anatomia, do Dr. Luizon, que foi um dos livros que eu mais gostei de ler no ano passado. Bom, onde é que o pessoal te encontra? As redes sociais? Pode dar o site da Brasilianas também? Quais são? Eu agradeço bastante pelo convite para participar dessa conversa, Paulo. Uma característica muito especial do Caixa de Histórias, poderia falar várias aqui, né? Mas eu gosto muito dos audiodramas, dessa dramatização, né, que vocês fazem aí das obras comentadas. Eu adorei a dramatização da primeira parte do Lição de Anatomia, mas eu também gosto pela liberdade, né, que vocês dão aos convidados para escolher a obra, né? Quando tu me convidaste para o programa e disseste, escolha um romance, né, que tu gostaste, a resposta foi rápida, assim, né? É o romance do Eric Novello. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu fico muito feliz de participar dessa gravação. Agradeço também o programa anterior, a conversa que tu tiveste com a Dominica. Um beijo, Dominica, eu te amo. A Dominica é essa grande amiga, né, que comentou várias questões que eu adorei no que diz respeito ao Brasiliana Steampunk. Brasiliana Steampunk é uma série que reinterpreta os heróis da literatura brasileira do século XIX, num ambiente retrofuturista. O primeiro romance é A Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, que foi publicado pela editora Leia em 2014. Nesse momento eu estou trabalhando no segundo livro da série, que se chamará O Parthenon Místico, né, que ele vai funcionar como um prequel do Lição de Anatomia. Ele se passa 14 anos antes do primeiro livro. Olha. Nós temos o site oficial da série, www.brasilianasteampunk.com.br. No site, os ouvintes vão encontrar galeria de personagens, ficha de cenário, contos inéditos, um tarô exclusivo que nós estamos criando para a série, né? Com esse tarô, você pode não apenas ler o passado, o futuro, o presente, o que mais você quiser, mas também se divertir com os amigos nas noites frias, tá? Se divertir bastante, o que é sempre o principal objetivo, né? Nós temos a página no Facebook também, que é Brasiliana Steampunk. E eu estou no Facebook com o meu perfil, Enéas Tavares, no Twitter, no Instagram, e convido os leitores e as leitoras, os ouvintes do Caixa de Histórias, a conferir o nosso trabalho, caso ainda não conheça. Um beijo a todos vocês. Eu fico muito feliz e motivado por estar trabalhando com literatura fantástica no Brasil. A obra do Eric Novello ela serve de motivadora para o meu trabalho. Programas como o Caixa de Histórias também me motivam bastante, né? Felizmente,
nós estamos vendo não apenas um maior espaço para a literatura fantástica, mas um maior espaço para conversar sobre literatura fantástica. E eu acho que o trabalho que tu estás fazendo com Caixa de Histórias é exemplar, Paulo. Parabéns. Muito obrigado. Bom, gente, o e-mail do Caixa de Histórias, vocês já conhecem, é caixadehistórias@iradex.net. O Facebook é facebook.com/Caixa de Histórias Podcast. O Twitter é @caixa_histórias. E não deixem de entrar no grupo Pandores, que é onde a gente tem uma discussão mais próxima sobre tudo o que acontece no Caixa de Histórias. E no dia 27 de fevereiro, o último sábado do mês, às 6 horas da tarde, vai rolar um hangout em que eu vou fazer um curso sobre expressão ao vivo, né? Vou dar algumas dicas, algumas técnicas para você falar melhor em público, fazer uma apresentação e se expressar melhor. E também, se você gosta do trabalho do Caixa de Histórias, considere ser um dos nossos patrões, um dos nossos patronos, através do patreon.com/CDH. Bom, Enéas, agradeço novamente você ter vindo aqui falar com a gente. Foi muito legal o episódio. Espero que você volte mais vezes, porque foi muito gostosa a conversa aqui. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. Um abraço, Paulo. Obrigado pelo convite. Um abraço, pessoal. Boas leituras.